estou revendo tudo que eu faço em relacionamento. Porque eu não quero mais perder um segundo da minha vida. Se eu vejo que eu estou perdendo tempo, eu vejo que eu estou perdendo investimento. Então, para mim, é muito importante o tempo que eu gasto, as pessoas que eu ligo, as pessoas que eu me aconselho, o que eu como, o que eu penso, o que eu vejo. Conteúdo é muito importante. Eu só vejo conteúdo bom. Se eu começo a ver a notícia e eu vejo só coisa negativa, eu falo, gente, o mundo... Por isso que o mundo está desse jeito. Não existem mais notícias boas. As pessoas não aprendem a fazer coisa boa. E quando eu vejo... Me desculpa, Leda, mas eu vou falar com sinceridade. Um atleta fazendo intermediate fasting, fazendo jejum e treinando, eu falo, da onde o cara tirou isso? Quem ensinou que ele ficar em jejum e treinar vai ser bom para ele? Aí você vê que a ignorância é tão grande, porque igual gasolina, como é que eu vou de um tanque vazio chegar em São Paulo do Rio de Janeiro? É impossível, Leda. É impossível. Só que existe alguém que criou esse método e as pessoas seguem. Aí eu falo, gente, o conhecimento é muito importante, mas mais importante que o conhecimento é você colocar em prática. Se você não coloca em prática, conhecimento não vale nada. É verdade. Mas essa coisa do comer e viver, eu me lembro do velho Gracie me dando entrevista e falando de comer. Ele me falou de um mamão com requeijão, com queijo, a proteína com o carboidrato, a fruta com não sei o quê. É impressionante como isso é importante, né? Mais importante, Leda, é entender o seguinte, a gente não precisa... Eu falo que todo mundo quer criar. A gente não precisa criar, a gente só voltar como é que as pessoas viviam antes. Como é que Jesus comia? Qual era a alimentação da Mediterrânea? Como é que você consegue viver mais tempo? É simples. O seu corpo precisa de ingrediente. Agora, hoje em dia, tem pessoas que têm alergia a camarão. Se comer camarão, ela morre. Se ela tem alergia... Então, é muito importante saber o que o seu corpo precisa. Você é um indivíduo especial. Lá em casa, cada um é um indivíduo. Então, você tem que tratar como um indivíduo. Eu não posso falar que você tem que fazer a minha alimentação. Você tem que saber que, às vezes, meu filho come batata, mas a minha filha come batata, mas o intestino dela não tão... Existe hoje uma ciência na alimentação muito importante. Às vezes, você tem a batata em você reage de uma maneira, mas o arroz reage de outra. Você tem que descobrir quais são os alimentos que te dão energia. Então, assim, eu, durante a minha vida, fiz de tudo. Hoje eu aprendi o conhecimento. O conhecimento é eu saber me autoconhecer. O problema das pessoas é que elas querem fazer o que o outro está fazendo. Aquela pessoa, eu ensino as pessoas, não faz o que eu estou fazendo, vamos descobrir o que é bom para você. Então, quando a pessoa começa a se autoconhecer, ela começa a se não é se medicar, mas ela começa a entender o que é bom para ela. Eu não posso exigir que é bom para você comer isso. Então, assim, há combinações de alimentos. Eu sou um pouco... Eu não curto muito um padrão. A vida não funciona de um padrão. Eu falo para o meu filho, eu acredito no plano A. Mas o plano A tem várias ruas que você chega lá. O plano A, eu consigo chegar aqui. Mas você, Davi, vai ter que fazer isso aqui. Você vai ter que fazer essa volta e chegar lá. Não cria o plano B. Cria o plano A com different routes, né? com diferenças, caminhos. É assim que eu falo para alimentação, treinamento. Mas como é que você faz isso numa família? Vocês são 5 em casa, né? Tem que ter uma comida para todos. Não dá para fazer 5 comidas diferentes. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Lá em casa, vamos supor, a Vitória não come peixe. Ela não gosta de crustáceo, não come. Então, toda vez que a gente vai fazer alimentação, a Vitória não come peixe, mas o Davi adora peixe, a Kiara gosta de peixe. Então, assim, a gente tem um pessoal que faz a nossa alimentação. Então, a gente manda para ele, eu crio o cardápio para todo mundo, a gente cria um cardápio nosso, a gente tem um cardápio da família Belfort. Então, exemplo, eu como de café da manhã, eu vou te falar os meus cafés da manhã. Tá. Oatmeal, terça-feira eu faço caçava, tortilha de caçava com feijão, abacate, mel e bacon. Aí na terça-feira a gente come panqueca de beterraba. Aí na quarta a gente come, vamos supor, a Joana, eu adoro ovo pochê, né? A gente come ovo pochê com a tortilha de chickpea, né? Que é uma tortilha de almonds às vezes. Então eu uso os ingredientes
que às vezes algumas coisas não tem aí no Brasil ainda. Mas é muito especial isso, né? Mas é uma delícia. Então, por exemplo, a gente come hambúrguer, a gente come macarrão, só que o meu macarrão é de beterraba. A gente come macarrão de quinoa. Então, eu falo que eu como tudo que todo mundo come. A diferença são os ingredientes. A diferença, eu falo, o que faz o segredo do sucesso na vida não é a quantidade que você come, sim os ingredientes que tem na quantidade que você come. Sim, mas você não come farinha branca, por exemplo, nem açúcar. Não, de maneira alguma. E nem álcool. Nem álcool. Envelhece, ó. Álcool desidrata e envelhece. Refrigerante desidrata e envelhece. As pessoas querem reverter o clock. Eu falo que existe o seguinte, as células, nós vivemos de células. Então, o segredo o Tom Brady conseguiu descobrir o segredo. Eu consegui descobrir o segredo. Só que agora eu estou indo numa área que muitas pessoas não exploram. Eu estou indo na área do oxigênio. Então, eu faço um treinamento diário. Só para você ter ideia. Tem um cara que fez isso com uma criança que tinha seizure, né? Ele tem epilepsia. Essa criança não toma remédio, já não tem mais epilepsia, só de trabalhar o oxigênio. O oxigênio Caramba. é o único ingrediente. O oxigênio é tudo. Altitude. Por isso que as pessoas que vivem lá no Colorado, na altitude alta, elas têm uma vida mais saudável. Só que eu faço esse treinamento hoje, é uma coisa portátil que eu treino na minha casa. Então, eu estou começando a treinar meus filhos nisso. Então, eu trabalho oxigênio. É 15 a 20 minutos de treinamento diário. Eu consigo tirar toda a minha dor muscular. Porque quando você entra no oxigênio, eu faço um trabalho forte, mas com oxigênio forte entrando. Aí eu boto na altitude no Everest. A minha consegue ir até 25 mil pés, 30 mil pés, como se eu estivesse no Everest. Aí eu faço um trabalho. Então, eu faço um contraste, e com isso eu consigo tirar todo o ácido lático, né, do meu corpo. Então, assim, esse é uma coisa tão nova que está sendo estudado aqui nos Estados Unidos hoje em dia. Eu já trabalho já com isso. Esse é um novo trabalho que eu tenho feito, que tem me ajudado muito. E como é que vão ser as próximas lutas? Você já tem uma programação? Temos. Estamos para fechar a luta com o Oscar de la Hoya e aqueles irmãos, né, os Jake Paul lá, o Paul Brothers, se eles aceitarem. E aí, como é que... Você tem um agente que trabalha isso para você, né? Tenho. Mas o bacana é o seguinte. O que eu adoro do mundo competitivo é que só existe o campeão, só tem a glória para o campeão, né? O segundo lugar, eu sempre aprendi isso, o segundo lugar é o primeiro perdedor. Então, foi desafiado, a gente lançou um desafio muito interessante. É óbvio que você vai ganhar, existe um mínimo garantido para você lutar, mas existe um prize, né? Um prize, né? Isso, o campeão ganha esse prize. E foi esse desafio. Foram 30 milhões de dólares que foram oferecidos para o campeão. O perdedor só vai levar o mínimo garantido. Então, assim, esse desafio foi para os irmãos, para os Paul Brothers. A gente também lançou um desafio agora. São 40 milhões de dólares para o Canelo e para o Oscar de la Hoya. Mas aí a pessoa que ganha 40 milhões de dólares? Isso. Caramba! Mas que é o bacana. O bacana é isso. Só que os lutadores não querem mais isso. Eles querem já ganhar é um novo desafio, né? Os donos do Tree Love botaram esse desafio. Então, a minha próxima luta com os Paul Brothers é isso. Se o Jake Paul aceitar, ele já está ligando, conversando com o meu manager, já está querendo de outra maneira. As pessoas querem sempre ganhar o mínimo garantido, o total garantido, né? Eu falo que na vida tem que ter um risco. Você tem que sofrer um risco na vida. Ninguém tem garantia que amanhã você vai viver. Mas você tem que comer bem hoje para achar que você vai viver amanhã, né? Você não pode querer comer mal hoje achando que amanhã você vai estar vivo. Então, existe um grande problema, meritocracia. Então, é óbvio que ele vai ganhar um mínimo garantido para ter que lutar, mas o dinheiro grande ganha só para o vencedor. Eu adorei esse desafio. Você está rico, Vitor? Eu sou rico, pô. Eu sou rico de saúde, rico de alegria. Eu falo que... Eu estava conversando com a Joana, né? O pessoal pergunta, e aí? Tá ganhando muito dinheiro? Eu falo assim, eu ganho mais do que eu preciso e menos que eu mereço. Então, assim... Mas a verdadeira riqueza da vida hoje em dia está em acordar me sentindo super bem, olhar para o meu lado e falar assim, cara, eu amo só uma mulher. O meu coração só tá para uma mulher. Não existe outra mulher, nem no meu pensamento.
Isso para mim é riqueza. Poder olhar para meus filhos e falar assim, os meus filhos vêm todo dia, Leda, eles vêm e falam, papai, eu te amo muito, você sabia disso? Papai, eu te amo muito. É beijo, abraço, sem parar lá em casa. Todo dia um beijo, abraço. A gente adora ficar junto. Para mim, isso é a maior riqueza. A maior riqueza é falar assim, meu filho chegar em casa e falar assim, papai, quero te contar um negócio. E contar uma coisa privada dele, sabe? Uma coisa íntima dele. É demais. Agora, ao mesmo tempo, você também tem aquelas tristezas dentro de casa. Às vezes você descobre que... Né, a gente descobriu que a Vitória botou liquid paper na nota dela. Ela botou liquid paper e botou uma nota boa, né? E assinou com a assinatura da Joana. Isso dá tristeza. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente descobre, a gente expõe e a gente fala, olha, eu já fiz isso antes. Inclusive, eu já fiz pior. Mas, olha, isso não vai te levar a lugar nenhum. A gente mostra qual o caminho que isso leva. E a gente dá uma chance. Eu falo que lá em casa é o tempo inteiro esse amor, essa coisa de amar minha família. Eu amo, assim, e poder passar para os outros em volta da gente. Como é que você pode viver assim? Né? Como é que você pode valorizar, amar? Como é que eu adoro ensinar aos homens essa lei que eu aprendi. Existem 3 formas de você olhar para uma mulher depois que você é casado. Como é que é? Se ela é mais velha, você vai olhar para ela com o olhar de amor de mãe. Ninguém quer ter relacionamento sexual com a sua mãe. É um doente para fazer isso. Depois, se ela é da mesma idade, você vai olhar com amor de irmã. O cara que quer um relacionamento com a irmã é um doente. Né? E depois você vai olhar, a terceira é olhar com amor de filha. Se ela tem idade para ser sua filha, você vai olhar para aquela mulher com amor de filha. E você vai separar o único amor para aquela mulher. O desejo de consumo sexual ou qualquer desejo de mulher, de homem, é para uma mulher só. Então, eu ensino isso para meus filhos desde pequeno. Existe uma maneira de você olhar. Então, todo namorada ou namorado que vocês um dia tiverem, você tem que olhar para aquela pessoa como se ele fosse seu marido. Se você não vê ele como seu marido, sai fora. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!